Qual é o melhor cardio para mim? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque o Floquinhos está falando que é o passear com os cachorrinhos. E ele não está errado dependendo do seu objetivo. Vamos fazer aqui uma pequena diferenciação, né? Porque imagina, qual é o melhor cardio para mim? Certo, mas eu não sei quem é você. Então, você está dizendo que não tem como fazer o vídeo? Tem como fazer o vídeo. Então eu vou criar algumas situações aqui, e aí você vai falar, poxa, eu me identifico mais com essa ou mais com aquela, e assim sucessivamente, tá? Então eu vou dividir aqui em dois grandes grupos, tá? Vamos pensar que eu estou atendendo um aluno da consultoria, e ele escreve no questionário que o objetivo dele, por exemplo, é queimar gordura e ficar definido. Para esse indivíduo, vai ser um trabalho. Para um indivíduo que escreva o seguinte, olha, Leandro, eu preciso melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório, vai ser outro trabalho. Olha, eu preciso melhorar o meu cardiorrespiratório porque eu jogo futebol, porque eu ando de bicicleta, então é outro trabalho. Ou então o seguinte, Leandrão, eu não ligo para nada, eu só quero ter saúde, né? Aí é um outro trabalho. Então vamos lá, primeira pessoa, eu quero promover uma definição muscular e um efeito basicamente estético. Qual que seria o melhor aeróbico? Aqui nós vamos dividir pelo menos em dois setores, tá? No bulking e no cutting. O melhor aeróbico no bulking, porque ele está recuperando muito bem, porque ele tem energia para treinar e ele está ganhando força muscular e o coração e o pulmão têm que acompanhar. E a gente sabe que durante um treino de musculação, o condicionamento cardiorrespiratório não é tão treinado assim. Então pode virar um gargalo. O que ele faz para evitar um gargalinho? Ele vai fazer um HIIT. Ou um aeróbico de alta intensidade, por exemplo. Vou fazer ali 20 minutos, 3 vezes por semana, ficando mais ou menos a 150 batimentos por minuto ou mais. Ou seja, eu vou subir a minha frequência cardíaca para treinar o meu coração e o meu pulmão. E quando eu for fazer um agachamentozão bem pesado, quem vai falhar vai ser a musculatura e não o meu condicionamento cardiorrespiratório. Maravilha. Se eu vou pensar já num cutting, segue a mesma premissa. Eu posso fazer o mesmo exercício, mas se eu for fazer, vamos falar aqui do HIIT, que também serve para o outro, como eu disse, o HIIT seria 1 minuto correndo, no máximo, e 1 minuto só caminho. 1 minuto no máximo, 1 minuto só caminho. Beleza. Só que quando você vai pensar nesse tipo de exercício com carboidrato baixo, você pode ficar muito fadigado a ponto de atrapalhar o seu treinamento de musculação. Qual que seria o correto, né? Você ter criado um bom condicionamento no bulking, para que no cut, que não vai ser tão longo, você fazer menos HIIT, menos aeróbico de alta intensidade, para gastar mais energia no treinamento de musculação e usar, por exemplo, de um aeróbico em jejum, a qual já expliquei como é que faz aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, que é um aeróbico de baixa intensidade e maior duração. Então a gente vai gastar o mesmo tanto de calorias, só que em mais tempo. E com isso eu vou poupar o meu sistema, não vou cansar. E aí o meu treinamento rende mais. Agora vamos falar que eu quero melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório. Tô subindo escada, tô ficando muito cansado, tá meio estranho. Como é que eu faço isso? Aeróbico de alta intensidade, e o HIIT vai servir muito bem, ou pode ser um aeróbico que eu mantenha uma frequência cardíaca alta por alguns minutos, mas o aeróbico em jejum, a caminhada acelerada, não vai servir para nada, porque eu vou elevar minha frequência cardíaca para quanto? 100, 110, 120? Eu preciso de 150, 160, depende muito da idade da pessoa, tá, gente? Estou usando aqui os valores só para ficar mais fácil entender. Então não serve. Se eu quero melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório, eu preciso de pau, de intensidade. Preciso suar, coração bater rápido. Então, para isso, aeróbico de alta intensidade. Qual aeróbico eu poderia fazer? Qualquer um. Maravilha. Desde que ele seja de alta intensidade. Leandro, e quando você falou da composição corporal, posso fazer qualquer aeróbico? Sim, respeitando que pode ser de baixa intensidade no cutting e alta intensidade no bulking, pode ser também qualquer coisa que você quiser. O que importa é a frequência cardíaca, beleza? E se eu quero melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório, porque eu faço, por exemplo, ciclismo. Você já entendeu que para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, você tem que trabalhar em alta intensidade. Então eu posso fazer um HIIT, por exemplo, numa esteira? Para você melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, sim, você pode. Mas você não quer só melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Você também quer melhorar a habilidade específica daquela atividade. E para isso, é importante que você simule o máximo possível. Vamos assumir que eu sou um ciclista que anda pela rua, sei lá. É melhor que eu faça o quê? Um treinamento pensado, de repente um HIIT, numa bicicleta na rua. Eu vou simular o máximo perfeito que dá. Eu quero jogar futebol bem. Posso fazer uma corrida na esteira? Pode. Mas talvez, se você fizer um exercício com bola, é muito melhor. Então eu vou tentar conduzir uma bola o mais rápido possível. E aí vou correr de um lado para o outro e vou fazer lateralidade, porque é isso que vai acontecer no jogo.
Então, quando você quer uma modalidade específica, se você usar de um contexto, você, além de melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, você ainda vai trabalhar a habilidade específica. Então é importante que seja contextualizado. Se eu quero nadar melhor, eu posso até correr na esteira para ter mais fôlego. Mas se eu forçar um nado, eu vou ter mais habilidade. Então eu já faço as duas coisas ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre longevidade do coração, coisa que eu falei no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, e falei no curso de esteroide também. Padrão ouro da cardiologia é a gente executar um exercício de forma específica para a melhora da função cardíaca. E existe uma metodologia feita de forma correta, indicada pela cardiologia, isso vem acima. Né? Leandro, a musculação é completa por coração? Eu não tenho interesse de ser atleta, não. Mas não é completo. A gente fazer só musculação para a nossa saúde do coração, para a nossa longevidade máxima do coração, não vai servir. Porque quando você faz uma musculação, você está melhorando muito, né, essa parede da câmara do coração. Mas a câmara em si, ela continua pequenininha. Então o coração tem que bater várias vezes. Na verdade ele não bate, né, ele torce. Porque quando você quer tirar água de um pano, você não amassa o pano, né, você torce o pano. Então o coração também faz, né, um sistema meio ali de torção. Só que essa câmara, ela só vai hipertrofiar se ela conseguir dilatar em algum momento do dia e trabalhar dilatada. E aí eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que vai falar tudo sobre o aeróbico para melhor função cardíaca. E eu vou deixar aqui um aviso, talvez você não use hormônios, nem pense em usar, mas caso você já usou, usa ou pense em usar, é obrigação fazer o cardio exatamente nessa metodologia durante todo o ano, certo? Então dá uma conferidinha aqui, que eu fiz com os meus médicos cardiologistas esse vídeo.